La casa es mía, gritó mi nuera en Navidad. Esa noche terminó todo. Meu corpo estaba cansado, mas mina mente permanecía alerta. A mesa estaba repleta de sorrisos, risadas e voces animadas. Porém, no fundo, eu sentía que algo não estaba certo. O clima festivo se transformou em um turbilao de emocoes quando aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Era a noite em que a família se reunia, mas, para mim, tornou-se o divisor de águas. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Sou homem maduro, con décadas de experiencia na vida en a construcao de legado. Meus 65 anos não me tornaran pasivo, mas me ensinaram a observar con calma. A casa onde todos estaban reunidos era o resultado de anos de trabalho árduo, sacrificios e dedicacao. Acordaba todos os días a 5 da mana, não por necesidade, mas por compromiso. Cada tijolo da casa, cada móvel, cada canto tinha uma história, eram símbolos do meu esforço silencioso. Minha autoridade nunca foi imposta pelo grito, mas pelo respeito que conquistei ao longo dos anos. Nunca me vi como uma vítima das circunstâncias, mas sim como construtor de oportunidades. A responsabilidade de criar e manter uma família sempre pesou sobre meus ombros, e eu a carreguei com dignidade. Mas, naquela noite, percebi que a estrutura que eu havia criado estava prestes a desmoronar. A nuvem de desprezo pairava sobre mim. O que era aquele grito cena ou uma tentativa de infantilizacao? Ela não só desconsiderou meu papel, mas também tentou usurpar o que eu havia construído. A linguagem seca e cortante que usou me revirou o estômago, mas mantive o controle. A dor que sentia não era apenas por mim, mas pelo que aquela atitude representava, uma traição sutil, mas devastadora. A festa prosseguia, mas eu estava distante, observando cada reviravolta, cada interacao. Enquanto todos já me brindavam, eu me perguntava, como havia chegado a esse ponto? Como uma mulher, que deveria ser parte da minha vida, havia se tornado agente de discordia? A cena diante de mim era o reflexo do caos que se instalara em meu coracao. Era Natal, o momento de união, mas para mim era o lembrete de que eu havia perdido o controle. No entanto, essa percepção não me levou à reatividade. Em vez de responder com raiva, decidi observar. Meu silêncio não era fraqueza, mas uma estratégia a ser utilizada. Aquelas palavras ressoavam na minha mente, e percebi que havia algo mais profundo por trás daquela declaracao. O que me parecia uma simples contestacao a minha autoridade era, na verdade, o reflexo de anos de descontentamento, de uma luta silenciosa que nunca havia sido discutida. Eu precisava conectar os pontos, entender o que havia sido desconsiderado durante tanto tempo. Conforme as horas passavam, as pessoas começaram a se dispersar. A casa, que antes pulsava de vida, agora estava envolta em silêncio pesado. A nuvem de tensão ainda pairava sobre mim. Eu sabia que precisava agir, mas não de forma impulsiva. Ao contrário, era hora de despertar silencioso, reconhecimento de que a batalha que se aproximava exigiria inteligência e planejamento. Não havia espaço para a fragilidade. A partir daquele momento, cada movimento meu seria calculado. O olhar que eu lançaria sobre a situação não seria mais de homem vulnerável, mas de estrategista. Somente assim, poderia recuperar não só a casa, mas a dignidade que aquele grito tentara arrancar de mim. A história estava apenas começando. Eu sou Miguel, o homem que dedicou sua vida a construir não apenas uma casa, mas o lar. Ao longo dos anos, trabalhei arduamente para oferecer a minha família o que considerava o essencial: amor, proteção e respeito. Cada tijolo, cada canto daquela casa, era o reflexo dos sacrifícios que fiz. Acordava antes do sol nascer e passava longas horas em meu trabalho, sempre com a cabeça erguida e a certeza de que estava fazendo o melhor para aqueles que amava. No entanto, a verdadeira construção não se limitava às paredes que nos cercavam. O que eu realmente erguia era uma estrutura de valores, onde a honra e a dignidade eram as colunas mestras.
Sempre me considerei homem de principios firmes. Afinal, a autoridade não se conquista com gritos, mas sim com ações coerentes e uma presença tranquila. O respeito deve ser conquistado, e eu o obtive com paciência e determinação. Nunca me vitimicei. O peso que carreguei estava longe de ser leve, mas eu sabia que era meu dever como patriarca manter a família unida. Cada de nós possui papel, e eu sempre acreditei que minha função era a de ser o pilar. O que mais me movia era a esperança de que meus filhos e netos pudessem crescer em ambiente onde a confiança fosse a base de todas as relações. Afinal, a verdadeira riqueza de homem não está em seus bens materiais, mas na integridade que ele constrói ao longo da vida. Por isso, quando percebi que a Traicao se instalava de maneira sutil ao meu redor, foi como se o raio tivesse cortado o seu claro que sempre havia habitado. As palavras que eram ditas em conversas aparentemente inocentes começaram a ter gosto amargo. O desprezo disfarçado, as tentativas de infantilização, os olares de condescendência, tudo isso começou a se acumular como uma tempestade prestes a explodir. O silêncio que antes era meu aliado agora parecia ser uma armadilha. As conversas familiares, que antes eram espaço de afeto, se tornaram uma fonte de dúvida e desconfiança. Com o tempo, percebi que havia pessoas próximas que se sentiam ameaçadas pela minha presença, como se a minha autoridade fosse o obstáculo a ser derrubado. Cada palavra sussurrada, cada olhar trocado nas reuniões familiares eram indícios de plano que se desenrolava nas sombras. A Traicao não se apresentava de forma explícita, mas sim como veneno que se infiltrava lentamente. Eu assistia, em silêncio, enquanto meus esforços eram minimizados, e a importância do meu papel era questionada. O que poderia ter sido uma conversa honesta se transformou em jogo de poder, onde eu me via isolado em minha própria casa, o lugar que construí com tanto sacrifício. Foi então que algo em mim despertou. Era como se, em meio à escuridão, uma luz começasse a brilhar, uma intuição que me dizia que eu precisava observar mais atentamente, conectar os pontos que estavam soltos. Não era apenas uma questão de recuperar a autoridade, era uma luta por dignidade e respeito, tanto para mim quanto para a minha família. A partir desse momento, o silêncio se tornou meu aliado mais poderoso. A cada dia, eu analisava os diálogos, as interações e as sutilezas que antes passavam despercebidas. Comecei a guardar informações, não como ato de vingança, mas como uma preparação estratégica. O que eu buscava era restaurar a harmonia no lar, mas para isso, era necessário entender a profundidade da Traicao que se desenrolava diante de mim. Não havia espaço para a pressa. Cada passo que eu daria seria calculado, e cada movimento estaria alinhado como que eu sempre acreditei, a verdadeira força de homem reside na sua capacidade de agir com inteligência e estratégia, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Agora, mais do que nunca, eu sabia que o caminho seria árduo, mas estava determinado a enfrentar o que viesse, sempre com dignidade e firmeza. Durante anos, eu dediquei minha vida e meu esforço para construir algo sólido. Levantei a cabeça a cada desafio, sempre como olhar voltado para o futuro e a preocupação pela minha família em primeiro lugar. O que mais me incomodava era perceber que, mesmo após tanto esforço, as pessoas mais próximas a mim não reconheciam o valor do que eu havia conquistado. O desprezo que sentia não era explícito, mas se manifestava em comentários sutis, em olhares que se desviavam quando eu entrava em uma sala. Era como se meu papel de patriarca se tornasse irrelevante diante da ambição de outros. Olhava para minha esposa e filhos e via como suas atitudes os afastavam de mim. A infantilização que sofri nas mãos de que meu mais confiava era o veneno silencioso. Sempre foram meus ensinamentos, as minhas experiências de vida que moldaram a base da nossa família, mas, aos poucos, sentia que tudo isso estava sendo desvalorizado. Comentários como Dexe hizo para mim, você não entende mais como o mundo funciona se tornaram comuns. Eles estavam se distanciando do homem que sempre foram ensinados a respeitar. Era doloroso, mas eu sabia que precisava agir com calma. A dor não me derrotaria, pelo contrário, ela me tornaria mais forte.
Comecei a observar de forma metódica. Cada interacao, cada conversa ao redor da mesa se tornaba campo de estudo. As palavras ditas entre sorrisos e gestos de afeto ocultaban uma agenda que eu estaba determinado a entender. Aqueles que día se mostraran leais parecían terse voltado contra mim, seducidos por promesas de poder e controle. Sentía que había jogo e mandamento, e eu não era mais o jogador, mas o peo a ser sacrificado. Certa noite, enquanto me sentaba à mesa, uma conversa casual se transformou em momento revelador. Meus filhos, sem perceberem, discutiam sobre a herança, como se eu não estivesse ali. As palavras quem deve ficar com a casa e quem vai administrar os bens escaparam de seus lábios como se minha presença não tivesse importância. Foi então que percebi que a traição não era apenas uma falta de respeito, mas uma tentativa de apagar minha história. Meu legado estava sendo subestimado, como se fosse mero de tal a ser esquecido. Eu as observei, em seu entusiasmo, mas dentro de mim uma decisão se firmou. Eu não permitiria que meu esforço e sacrifícios fossem jogados na lama. Essa conversa se tornaria o ponto de virada. A partir daquele momento, eu começaria a plantar as sementes do que viria a ser uma estratégia silenciosa e meticulosa. Não haveria gritos, não haveria confrontos diretos. Apenas plano bem pensado, onde cada acao levaria a recuperacao do meu espaco, do meu respeito. Continuei a observar e a registrar. Conversas en que eu não estaba presente, os solares trocados entre eles e os planos que surgiam nas entrelinas. Utilicei o gravador que mantive en local estratégico, capturando cada palabra que me era susurrada en meio aos silencios e sorrisos. Esas gravacoes se tornariam a prova de que o desprezo que sofri não era uma ilusão, mas uma realidade que precisava ser confrontada. Agora, meu papel era o de agente silencioso, espectador que, en breve, tomaría as rédeas da situação. A cada día, alimentaba meu entendimento do que estaba en jogo e como poderia reverter esa dinámica. O silencio que eu mantina se tornaba uma murala de protecao, enquanto a verdade se acumulaba en arquivo secreto. Era hora de me preparar para a cao. O plano comecaba a se desenar en minha mente. Eu não apenas recuperaria minha autoridade, mas também garantiria que a integridade da minha família fosse restaurada. Estava determinado a mostrar que, mesmo diante da traição, a justiça e a dignidade têm seu caminho. E tudo isso seria feito como mais profundo silêncio e uma estratégia que não deixaria espaço para dúvidas ou desmerecimentos. A traição que enfrentava se tornaria, em breve, sua própria queda. Havia algo nas entrelinas daquela situação que não se encaixava. As palavras que antes pareciam inofensivas agora reverberavam em minha mente, criando uma sinfonia de desconfiança. Comecei a observar as atitudes dos que me rodeavam como olhar mais crítico, mais atento. O desprezo sutil, as pequeñas alfinetadas, os sorrisos que não alcançávamos solos. Cada gesto, cada palabra, se tornaba uma peca de quebra-cabeça que eu precisava montar. O que me incomodaba, porém, não eram apenas os insultos velados ou os solares de reprobacao. Era a percepção de que havia uma trama e mandamento, uma orquestracao que visava não somente avalar minha autoridade, mas também desmantelar o que construía ao longo de uma vida inteira. As reuniões familiares, que antes eram momentos de união, haviam se tornado oportunidades para alfinetadas e desdém. O clima carregado tornava-se uma constante, mas eu continuava firme, calmo, resistente. Reuní o que restava da minha forca e comecei a conectar os pontos. O comportamento de alguns membros da família não era casual. Compreendi que os ataques eram calculados, e, por trás dos sorrisos, havia desejo de poder e controle que ameacaba minha posicao. Compreendi que, para cada acao, havia uma reacao, e eu precisava ser o maestro dessa sinfonia. Certa noite, enquanto a casa repousava em silêncio quase sepulcral, eu revelei a primeira parte do meu plano. A câmera de segurança instalada na sala de estar, que antes parecia uma medida de precaução, tornaria-se uma arma estratégica.
Decidí gravar as conversas, não apenas as interacoes diretas, mas também os momentos em que o desprezo se revelaban as entrelinhas. Eu sabia que a verdade, quando exposta, teria peso que não poderia ser ignorado. Nos dias seguintes, as gravacoes se tornaram uma parte do meu cotidiano. Eu as escutava repetidamente, analisando inflexões de voz, gestos e reacoes. A cada gravacao, novo de tal se revelaba, como se meu estivesse sendo retirado de meus olhos. O desprezo, a infantilizacao, as tentativas de me deslegitimar estaban ali, claramente documentados, e isso me daba cada vez mais confiança. A cada passo, eu mantina uma postura serena. Não era o homem que se deixava avalar por provocacoes, mas sim o observador que aguardava o momento certo para agir. O silêncio que mantina não era só uma forma de protecao, mas uma estratégia. Ao não reagir impulsivamente, eu mantina o controle da narrativa. Aos poucos, fui-me cercando de aliados. O advogado de confiança, que conhecia bem as leis que regiam a herança e o testamento, comecou a me asesorar. Compartilhei com ele as gravacoes que havia feito e, com isso, ele me ajudou a entender as possíveis repercussões legais das acoes de meus familiares. O conhecimento que ele me forneceu era uma arma silenciosa, mas poderosa. Enquanto isso, o desprezo e a infantilizacao continuavam, mas agora eu tinha o foco. Com cada interacao, eu mantina a compostura, sabendo que cada palavra e cada gesto poderia ser uma peca no meu quebra-cabeça. O comportamento dele se tornava cada vez mais explícito, e eu apenas sorria, como quem guarda o segredo muito maior. Meus adversários não percebiam que o silêncio que eu mantina era, na verdade, o grito de poder. Eu estava me preparando para o momento certo, quando a verdade se revelaria e a justiça finalmente tomaria seu lugar. Sabia que o tempo estava a meu favor. E enquanto ele se entregava ao desprezo, eu me fortalecia, pronto para desferir o golpe final, sempre com dignidade e inteligência. O momento da acao estratégica finalmente chegou. Com os dados e as gravacoes que havia coletado, comecei a tracar o plano que, embora silencioso, seria decisivo. O advogado que contratei, o amigo de longa data, estava pronto para me ajudar a colocar em prática a estratégia que desenhei. A primeira etapa seria documentar todas as irregularidades que meus familiares estavam cometendo, especialmente no que dice a respeito ao testamento e a administração da herança. Era o dia comum quando me encontrei com ele em seu escritório. Ele revisou as gravacoes que eu tinha coletado, onde podiam ser ouvidos comentários sutis, mas devastadores, que revelavam a intenção de despojar-me do que era meu por direito. Aqui temos uma base sólida, disse ele. Esses registros podem ser utilizados para contestar qualquer decisão que tenha sido tomada sem a sua anuência. Durante as semanas seguintes, cada movimento meu era calculado. Evitei qualquer confronto direto. Continuei a frequentar as reuniões familiares, sempre como olhar observador. Todos estavam tão envolvidos em seus jogos que não perceberavam a armadilha se fechando ao seu redor. No entanto, eu não era apenas espectador, estava tramando a minha própria jogada. O advogado e eu elaboramos uma estratégia que incluía uma reunião formal como notário. Precisamos esclarecer a situação legal do testamento, eu disse a ele. É fundamental que se reconheça que não estou disposto a abrir mão dos meus direitos. Quando o dia da reunião chegou, fui ao notário com uma calma que impressionou até mesmo a mim. Os meus familiares, que esperavam que eu estivesse apático, ficarão surpresos ao me ver firme e resoluto. O notário, após ouvir minhas reivindicações e revisar a documentação, comecou a questionar as decisões que haviam sido tomadas. A atmosfera na sala mudara. O desprezo que eu costumava receber agora se transformava em uma tensão palpável. Enquanto isso, minha intenção não era humilhar, mas restaurar a justiça. Sabia que a autoridade que me havia sido usurpada estava prestes a ser recuperada. Cada palavra que eu proferia estava estratégicamente posicionada. Não era apenas uma questão de direito, era uma questão de dignidade e respeito.
Os meus familiares comecaram a perceber que a criança que eles tentavam infantilizar havia amadurecido. A linguagem seca e direta que eu utilicei naquele dia foi claro sinal de que não estava disposto a ser desrespeitado. Após a reunião, o advogado pediu que eu mantivesse a calma, mas ele também sabia que o jogo estava mudando. Os registros que eu tinha em mãos e as declarações feitas na reunião seriam decisivos. Conforme a verdade se desenrolava, os meus familiares começaram a se desestabilizar. A pressa estava se acumulando, e o desprezo que antes era dirigido a mim agora se transformava em desespero. Com cada passo que davam, a certeza de que a justiça estava se aproximando tornava-se mais evidente. Eles tentaram desacreditar minha posição, mas, por trás das cortinas, eu tinha o apoio legal e, principalmente, a verdade do meu lado. Dentre os altos e baixos das próximas semanas, organizei uma nova reunião. Dessa vez, era para discutir questões relacionadas à propriedade que herdara. Convidei todos os envolvidos e, com a ajuda de meu advogado, preparei uma apresentação meticulosa. Com documentos em mãos, e o respaldo da lei, estava prestes a dar o passo final em minha jornada de recuperação. Naquele momento, percebi que o silêncio, que antes era sinal de fragilidade, tornara-se uma forma de poder. Não precisei de gritos ou reações exageradas. Minha calma e estratégia eram suficientes para desestabilizar aqueles que haviam me menosprezado. A luta pela minha dignidade estava prestes a culminar e, com ela, minha verdadeira autoridade seria restaurada. Aqueles que me traíram agora enfrentavam a realidade de suas ações. Eu não estava mais apenas observando, estava em plena execução de plano que tinha o potencial de reverter anos de desrespeito e desprezo. E aquele seria o momento em que a justiça se apresentaria, não por meio de confrontos explosivos, mas pela forca de uma verdade irrefutável. Enquanto os dias se passavam, eu mantinha uma postura observadora, sabendo que a tensão aumentava entre aqueles que haviam tentado me desestabilizar. A ansiedade deles era palpável, e cada movimento meu era agora monitorado de perto. Mas, ao contrário do que esperavam, eu não me deixei abalar. Em vez disso, preparei o terreno para o que estava por vir. O dia da reunião finalmente chegou. Convidei todos para uma sessão onde apresentaria a documentação que havia reunido. Era fundamental que eles estivessem presentes para testemunhar a evidência que havia coletado. A sala estava carregada de silêncio expectante. Eu entrei, com semblante calmo, carregando pastas cheias de papéis, cada deles pedacinho da verdade que, quando revelado, poderia desmantelar as mentiras que haviam sido construídas ao meu redor. Comecei a apresentação de maneira firme. Agradeço a presença de todos nessa reunião. Hoje, temos assuntos a tratar que não podem ser ignorados. Meu tom era seguro, e minha voz, firme. A tensão no ar era evidente. Os solares se cruzaram, e eu percebia inquietação nas expressões de quem me cercava. A primeira parte da apresentação consistia em resumo da herança que eu havia construído ao longo dos anos. Detalhei cada sacrifício que fiz como, por meio de trabalho árduo e visado, havia erguido aquela propriedade. Eu não apenas adquiri bens materiais, mas também construí uma história familiar, disse, enquanto os solares começavam a se desviar. Alguns já sabiam onde aquilo estava indo, mas ainda assim, havia uma resistência em aceitar a verdade. Então, passei para a parte mais delicada, as gravações e documentos que coletara. Infelizmente, a confiança que uma vez tivemos foi comprometida, declarei. Encontrei provas de que algumas decisões estavam sendo tomadas sem meu conhecimento e, muitas vezes, em meu detrimento. Mostrei então as gravações que documentavam reuniões secretas, onde planos eram feitos para me marginalizar e dividir minha herança. O impacto foi imediato. As expressões de incredulidade e negação começaram a se transformar em nervosismo. As palavras que eu proferia não eram apenas acusações, eram verdades indiscutíveis, sustentadas por provas concretas. Os murmúrios começaram a surgir, e pude sentir que a confiança que antes eles tinham entre si começou a se desintegrar. Para mim,
era momento de realizacao silenciosa, a luta pela justica estaba comecando a dar frutos. Now fui eu quem comecou a discussao. Eles, em sua defesa, tentaram reverter a situação, mas agora meu controle estava em nível que eles não esperavam. Eu os observei, calmo e sereno, enquanto suas vozes se elevavam em esforço para justificar o injustificável. Mas eu tinha objetivo claro, não se tratava de humilhá-los, mas de restaurar meu respeito e autoridade. Naquele momento, dos envolvidos, que até então havia se mantido em silêncio, levantou a voz em protesto. Mas isso não é justo. Você também não é inocente. Ao ouvir isso, mantive a calma. A questão aqui não é sobre inocência ou culpa, mas sobre a verdade que se impõe diante de nós. Meu tom era firme, mas não hostil. O que importa é que a família deve se unir e não se dividir. Eu não desejo que ninguém sofra, mas não posso permitir que continuem a me menosprezar. Naquele instante, a balanca da justica comecou a pender a meu favor. As fragilidades e as fraquezas que haviam sido descritas por eles, agora se tornaram evidentes. O que antes era uma luta de poder se transformara em debate sobre a moralidade de suas acoes. Eu me mantive firme, sem perder a compostura, enquanto os via se desmoronarem sob o peso da verdade. A reunião não terminou como eles haviam planejado. Com cada palavra, eu restabeleci não apenas minha posição, mas também os valores que sempre defendi. A justica não deveria ser uma questão de gritos, mas sim de revelacoes. E com isso, estavam prestes a entender que a verdadeira forca reside naqueles que, em silêncio, observam e agem com inteligência. A atmósfera na sala era tensa. O silêncio que se instalou após minha declaração estava carregado de expectativa. Os rostos ao meu redor começaram a se transformar, a confiança que antes tinha em suas artimanas agora se dissipava, revelando incerteza. Era uma mudança sutil, mas poderosa. Eles não esperavam que a verdade, uma vez exposta, pudesse ter tanto peso. Eu, por outro lado, mantive minha postura ereta. A autoridade que construía ao longo dos anos não era apenas de homem que sustenta uma família, mas de líder que inspira respeito. Os sacrifícios que fiz não foram em vão. Cada noite de trabalho duro, cada momento de dor silenciosa havia me preparado para este confronto. E agora, o que era apenas uma sombra de traicao estava se transformando em luz, revelando as intenções ocultas de quem se diz próximo. Naquele instante, percebi que as verdadeiras ligacoes familiares são testadas em momentos de crise. Enquanto observava as reacoes de cada percebi que muitos estavam cientes, mesmo que inconscientemente, de suas acoes. O desprezo sutil, as tentativas de infantilizacao, tudo isso havia sido parte de jogo que agora estava prestes a se inverter. A manipulação que eles haviam exercido sobre mim estava se voltando contra eles. Vamos esclarecer tudo isso, continuei com uma voz calma, mas firme. Eu não vim aqui para atacar, mas para expor a verdade. E a verdade, meus caros, é que a lealdade e o respeito são pilares que sustentam qualquer família. Quando esses pilares comecam a ruir, tudo o que resta é esqueleto de relacoes despedacadas. Uma das minhas filhas, a quem sempre considerei uma aliada, comecou a hesitar. Sua expressão, antes confiante, agora revelava uma inquietação. Eu sabia que, por trás de sua aparente indiferença, havia uma dúvida crescente. E essa dúvida era a chave que eu precisava para abrir a porta da verdade. A minha estratégia estava funcionando. Eu não sou o vilão desta história, declarei. A verdadeira traicao vem de quem se aproveita da confiança depositada. E, como cabeça da família, é meu dever proteger o que construímos juntos. Essa casa, este legado, não são apenas bens materiais, mas a representação do nosso esforço coletivo. Enquanto falava, percebi que não apenas me defendia, mas estava, na verdade, restaurando a dignidade que havia sido tão sutilmente ameaçada. A cada palavra, restituía não apenas minha autoridade, mas também a integridade que sempre esperei deles.
Era lembrete de que a verdadeira forca está en manterse firme perante a adversidade, sem perder o respeito por si mesmo. E assim, tracia à tona os documentos que já havia preparado. O testamento, que antes era uma simples formalidade, agora se tornaba uma prova irrefutável das intencoes que sempre tive para nossa família. Aqui estão as evidências do que realmente importa. O que realmente foi construído ao longo dos anos. Cada de voces pode escolher o camino que deseja seguir, mas lembrem-se, o que se faz nas sombras dia aparece a luz. O olar de mina fila se modificou ainda mais. Já não havia dúvida, mas uma nova percepção. Percebi que, ao expor lentamente a verdade, estava permitindo que eles próprios chegassem à conclusão que eu desejava. Não era necessário gritar ou agir com raiva, a lógica e a verdade eram as minhas armas mais poderosas. Como desmoronamento das defesas deles, uma nova ordem estava prestes a surgir. Mas agora, não se tratava apenas de mim. Era sobre o futuro da nossa família. A justiça que eu buscava não seria uma vingança, mas uma restauração da honra e do respeito que todos merecemos. O silêncio estratégico que mantive durante todo o processo estava prestes a dar frutos. O respeito, uma vez perdido, teria sua chance de ser recuperado. E assim, enquanto a tensão ainda pairava no ar, eu sabia que a verdadeira vitória não se tratava de derrotar os outros, mas de restabelecer a dignidade e a forca que sempre fora o alicerce da nossa família. No momento em que as últimas pecas do quebra-cabeça se juntaram, silêncio profundo tomou conta da sala. Olhei para cada deles, sentindo a tensão no ar, mas também me satisfacao de saber que a verdade não poderia ser escondida para sempre. O que era uma traição se tornara ensinamento sobre limites e respeito. Cada tinha papel na vida do outro, e eu estava prestes a reafirmar isso. A revelação do testamento, como a presença do notário e do advogado, foi momento crucial. A sala estava cheia, mas todos estavam atentos a mim. Eles esperavam ouvir o que eu tinha a dizer. Em minha voz firme, expuso que havia sido escrito, deixando claro que a herança não era apenas uma questão de dinheiro ou propriedades, mas de legado e valores. As palavras que pronunciei não foram apenas para esclarecer a situação, mas para restabelecer a autoridade que havia sido desafiada. Esta casa, comecei, não é apenas bem material. É símbolo do que construímos juntos. Cada tijolo, cada parede, carrega a história de nossa família. O que aqui se faz reflete no que seremos amanhã. O olar de mina fila, que antes carregava dúvida e desconfiança, agora reflete a compreensão e respeito. Ele havia não apenas pai, mas homem que lutou para preservar o que era justo, mesmo diante da traição. A queda dos antagonistas não foi humilhante. Em vez disso, foi uma exposição honesta de suas acoes. As gravacoes que coletei, assim como os documentos que comprovei, tornaram-se pecas-chave para que todos vissem as intencoes obscuras. O que antes parecia uma estratégia de ataque contra mim, agora se transformava em uma defesa de nossa unidade familiar. As tentativas de infantilização e desprezo que sofri não foram em vão, elas se tornaram o combustível que acendeu minha determinação. Enquanto continuava a falar, não pude deixar de refletir sobre o que havia aprendido. O processo de confrontar a traição me ensinou que a verdadeira forca não reside em gritar ou agir por impulso. A forca real vem do silêncio estratégico e da habilidade de observar e planejar. Cada movimento que fiz foi calculado, cada decisão tomada com sabedoria. Foi essa abordagem que mudou não apenas o rumo da minha história, mas também o da minha família. Ao final daquela conversa, foi evidente que o respeito havia sido restaurado. Não precisávamos de gritos ou de palavras agressivas, a verdade era suficiente para trazer à tona a dignidade que todos mereciam. A traição, que inicialmente parecia golpe mortal, se transformou em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O silêncio que antes poderia ter sido interpretado como fraqueza agora era visto como uma estratégia poderosa. Agora, ao refletir sobre tudo isso, percebo que o que realmente importa é a preservação do legado familiar.
O que construimos juntos ao longo dos anos não pode ser destruído por acoes egoístas e traicoeiras. Cada de nós tem papel a cumprir e, ao final, a verdade é sempre mais forte que a mentira. Se esta historia te fez refletir sobre a importância do respeito, da dignidade e dos valores familiares, convido você a se inscrever no canal. Aqui contamos historias onde a honra e o respeito são recuperados, e onde a forca da verdade prevalece sobre as traicoes. A jornada de homem que se recusa a ser derrotado é apenas o começo. Júntese a nos se descubra mais sobre como enfrentar os desafios da vida com dignidade e estratégia. Agradeço a todos que acompañaram esta historia. Que possamos carregar conosco a licao de que, em momentos de traicao, o silêncio e a estratégia podem ser nossas melhores armas. Cada de nós tem o poder de restaurar o respeito e a autoridade em nossas vidas. E lembre-se, a verdadeira vitória não é sobre vencer os outros, mas sobre manter-se fiel a si mesmo e aos valores que nos definem.